Evangelho de João, capítulo 12, versículo 11. Amém? E diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Amém? Você pode se assentar. O título dessa mensagem é O Testemunho Vivo. Amados, é notório para todos nós, na palavra de Deus, que Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o Deus Todo-Poderoso. Por onde Jesus passava, alguma coisa acontecia, haviam conversões, havia cura, havia libertação, embora houvesse inveja também, oposição das trevas, mas aqueles que se rendiam ao poder de Deus eram impactados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse texto que nós lemos fala de dois personagens, de duas pessoas. Um deles, é claro, é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E o outro, Lázaro. Nós não encontramos, queridos, uma fala sequer de Lázaro, pelo menos eu não encontrei. No entanto, no meu ponto de vista, esse homem se tornou um grande evangelista ali no meio dos judeus. Por quê? Porque Jesus fez algo sobrenatural, algo novo na vida daquele homem. Ele estava morto. E não estava fresco. E não era um corpo fresco. Era um corpo em estado de decomposição. Mas independente disso, Jesus realizou um grande milagre ali na vida de Lázaro. E também na vida de muitas pessoas que olhavam para Lázaro, também foram impactadas pelo milagre que Jesus havia realizado na vida desse homem. E o primeiro ponto aqui que nós queremos tratar é esse, sobre Lázaro, que Lázaro estava morto, e bem morto. Voltando um capítulo, no capítulo 11, versículo 39, diz o seguinte: disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. 4 dias. Lázaro estava morto. A Bíblia declara aqui no capítulo 11 de João que ele teve uma enfermidade e morreu dessa enfermidade. E até que Jesus fosse ao encontro da família, passaram-se 4 dias.
que esse homem, o seu amigo inclusive, havia morrido. Eu fico imaginando, no meio da sua parentela, o desespero, a tristeza, o pesar. Morreu? Vai fazer mais o quê? Acabaram-se as esperanças. Maria e Marta haviam perdido o seu querido irmão. Ah, se Jesus tivesse vindo antes. Mas Jesus tinha um plano pela sua demora em ir até esse homem que até então estava enfermo. O segundo ponto aqui que a gente encontra é que, apesar de Lázaro estar morto e já estar em estado de decomposição o seu corpo, o segundo ponto é que, apesar disso tudo, Jesus chegou naquele lugar onde ele estava. E o segundo ponto é, Lázaro foi ressuscitado. No mesmo capítulo 11, versículo 40, diz o seguinte: disse-lhes Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora! E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Esse homem acaba de ser ressuscitado, é o que diz a palavra do Senhor, para a glória de Deus. Alguém que já não tinha mais nenhuma esperança, ou melhor, para as famílias, é claro, ele estava morto. A família já não tinha mais nenhuma sorte de esperança. Mas Jesus, contra a falta de esperança, realizou um grande e poderoso milagre na vida desse homem. E o terceiro ponto que eu encontro aqui a respeito de Lázaro, também no capítulo 11 do Evangelho de João, mas no versículo 45, é que, em primeiro lugar, Lázaro estava morto, e bem morto. Em segundo lugar, Lázaro foi ressuscitado e reviveu. E em terceiro lugar, Lázaro, ressuscitado, se tornou uma testemunha eficaz do poder de Deus. Uma testemunha eficaz, poderosa do poder de Deus. Versículo 45 diz: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Creram nele quem? Creram em Jesus. Porque agora, no capítulo 11, ou melhor, no capítulo 12, no versículo 11, que nós lemos, a leitura que nós lemos no início, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Porque muitos dos judeus iam e criam em Jesus. Para que nós possamos ter uma noção melhor, muitos dos judeus, e principalmente os principais da sinagoga, os maiorais,
os príncipes, eles se recusavam a acreditar em Jesus. E por causa de Lázaro, por causa do milagre que Jesus havia feito na vida desse homem, não tanto os principais, mas o povo, que ainda tinha alguma dúvida a respeito do homem de Nazaré, passaram a crer, ao verem, ao saberem, a terem conhecimento do ocorrido na vida de Lázaro. Lázaro havia morrido e já havia passado um determinado tempo de morto. E ainda assim, Jesus vai lá, dá uma ordem e ele ressuscita. E esses judeus, a partir desse momento, eu fico imaginando Jesus e Lázaro no mesmo lugar, e Lázaro, sem que diga uma palavra, esses judeus olham para Lázaro e ouvem Jesus falando, e não tem uma outra alternativa senão se render ao senhorio de Jesus, senão se render ao poder daquele homem, que até então, por causa dos principais da sinagoga, dos principais judeus, das principais lideranças dos judeus, não acreditavam em Jesus. E por causa de Lázaro, por causa do testemunho vivo que ele se tornou, eles não tinham uma outra opção senão crer no Senhor. Inclusive os principais também. Mas por causa do orgulho, por causa do medo de perderem posição política, por exemplo, eles intentavam, aqui no capítulo 12 mesmo, no versículo 10, fala sobre isso. Diz assim, e os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Eles sabiam que Lázaro acabou se tornando para eles uma ameaça à religião deles. Porque as pessoas, os judeus, viam a Lázaro e acreditavam em Jesus. Lázaro se tornou uma verdadeira bomba contra o judaísmo. Muitos se recusavam a acreditar em Jesus, mas por causa de Lázaro, passaram a crer no Messias, no Salvador. E qual é a aplicação, irmãos, que o Senhor ministrou em nosso coração para nós nessa noite? A primeira, Lázaro estava morto. Nós também estávamos mortos. Ou é possível que no nosso meio ainda existam alguns mortos. A primeira aplicação é essa. É possível que espiritualmente existam ainda pessoas no nosso meio, talvez alguns de nós aqui, que ainda estejam espiritualmente mortos. É bem verdade que Lázaro morreu fisicamente, e o seu corpo começou a se deteriorar, mas é possível que no nosso meio, ou até mesmo aqueles que vão ouvir pela internet, esteja morto. Mas um morto diferente de Lázaro, porque é um morto que anda, que fala, que vive seu dia a dia, é um morto espiritual. Talvez existam pessoas aqui, ou aquele que estiver ouvindo, que esteja morto e não esteja visualizando isso. E pior, ainda cheira mal diante do Senhor. Ainda cheira mal.
A Bíblia declara que aqueles que são inimigos do mundo são amigos do mundo, melhor dizendo, constituem-se inimigos de Deus. A palavra do Senhor fala sobre isso. Todos aqueles que não estão em Cristo estão debaixo de condenação, é o que diz a palavra do Senhor. Lembrei de um texto aqui. É o que diz a palavra do Senhor. João, capítulo 3. Versículo 18, por exemplo. João 3,18 diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E mais, versículo 36 do mesmo capítulo, diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quer ver uma outra prova? Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em que, vamos para o versículo 2, continuar. Em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Olha o que o texto fala a respeito daquele que não está em Cristo. Olha o que a palavra diz a respeito daquele que não está em Cristo. Exatamente como Lázaro, morto e fedendo diante de Deus. Exalando mau cheiro diante de Deus. Eu não conheço o seu coração. Eu não conheço os seus pensamentos, mas Deus conhece. E Deus sabe qual o real motivo de você estar aqui nessa noite. Mas uma coisa eu posso afirmar a você pela palavra, de que o mesmo Jesus que ressuscitou um homem que já estava em pleno estado de decomposição, ele também pode ressuscitar, ele também pode trazer vida àquelas almas que estão mortas e fedendo diante dos olhos de Deus. Assim como Jesus deu uma ordem àquele sepulcro, ou melhor, deu uma ordem a um morto, e esse morto ouviu a voz do Senhor e se levantou com vida. Da mesma forma, o Espírito Santo de Deus brada aqui dentro desse lugar, e para aqueles que puderem ouvir, que quiserem dar ouvidos a essa mensagem, que há vida em Cristo Jesus, se você ouvir, se você crer no poder de Deus. Um dia eu também estive morto, mesmo andando, mesmo fazendo um monte de coisas, até que eu pude ouvir o chamado: sai da sepultura, Júlio. E foi duro para um morto como eu era compreender que eu estava morto, porque eu era um religioso. Mas a voz foi tão nítida para mim, foi tão nítida, que eu não tive outra opção senão sair da sepultura espiritual.
e me render a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Será que tem alguém aqui nessa noite que está espiritualmente morto? Qual é o aroma, qual é o cheiro que exala de você diante do Senhor? Porque é fácil, irmãos, é fácil fingir ser alguém aos olhos das pessoas. É fácil fingir ser um religioso. É fácil, é só começar a falar algumas palavras do evangeliquez, algumas palavras do gospel, dar a paz do Senhor e fazer algumas coisas iguais. E daqui a pouco todo mundo chama de irmão, irmã. Mas e quanto ao coração, e quanto ao novo nascimento que Jesus advertiu a um grande religioso chamado Nicodemos? Jesus disse para ele: olha, necessário te é nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Lázaro estava morto, e existem muitas pessoas dentro das igrejas mortas, achando que estão com vida, mas estão mortas, porque não passaram pelo novo nascimento, não foram vivificadas por Cristo, como aconteceu com Lázaro. Mas Jesus está chamando, Jesus está convocando, Jesus está chamando o nome daqueles que ainda não nasceram de novo. Talvez seja o seu nome, eu não sei. Ele está dizendo: sai da sepultura! Sai da sepultura! Sepultura é lugar de morto, e Deus é Deus dos vivos. Sai da sepultura! Sai desse lugar que não serve para você, não é para você, porque se você permanecer nesse lugar, você vai morrer eternamente. E Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Jesus veio para nos dar vida e vida eterna, como diz a palavra, e essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Aleluia! Foi uma promessa que Ele fez, é uma promessa de alguém que não pode mentir, segundo diz a palavra. Logo, ela é verdadeira. Não vai falhar, não falhará. Aleluia. Na sepultura, em primeiro lugar, estávamos mortos. Ou talvez você um dia ouviu e atendeu. Ou talvez tenha alguém que você conheça que esteja nessa sepultura. De repente o caso não é com você. Talvez você também tenha ouvido a voz do Senhor enquanto estava no sepulcro e saiu e fora liberto das ataduras. E agora vive para a honra e para a glória do Senhor. Mas talvez tenha alguém a quem você ama que esteja na sepultura também, como um dia você esteve. O que fazer então? O que fazer? Na sepultura nós ouvimos a voz do Senhor. Da sepultura. Eu ouvi a voz do Senhor e hoje eu estou aqui. Você ouviu a voz do Senhor e hoje está aqui. Ou se não ouviu, que ouça hoje, para a glória de Deus Pai. João capítulo 5, versículo 24 e 25 diz o seguinte: Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna.
e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aqueles que estão mortos, que vierem a ouvir a voz de Deus, viverão. Lázaro foi um deles. Você foi um deles. Eu fui um deles. Na sepultura, Lázaro atendeu a ordem de Jesus. Ainda na sepultura, talvez você tenha atendido a voz de Jesus. E o terceiro ponto, daqui a pouco a gente volta para o segundo ponto, porque tem algo muito importante para falar dele. E o terceiro ponto, fomos chamados com um propósito. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E mesmo mortos, ofensores de carteirinha, ofendíamos a Deus o tempo inteiro, com o estilo de vida que nós tínhamos, longe dele. E ainda assim, esse maravilhoso Deus envia o seu único filho para pagar pela nossa culpa, para nos trazer vida e vida em abundância. E agora, todos aqueles que receberam vida em Cristo Jesus têm uma missão. E que missão é essa? A mesma missão de Lázaro. Notem que eu disse, nos 3 primeiros pontos, falando sobre Lázaro, sobre a Escritura, que Lázaro, sem dar uma palavra, se tornou um grande evangelista ali no meio dos judeus, porque as pessoas olhavam para ele e acreditavam em Jesus. E é dessa forma, irmãos, que nós devemos nos comportar nesses dias. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo por onde quer que passemos. É bem verdade que em alguns momentos há a oportunidade de falar, de pregar. Mas nem sempre é possível pregar. Então, quando não é possível pregar, que o seu silêncio proclame a Cristo para a honra e para a glória dele. Que a sua presença traga um perfume diferente para o ambiente onde você chegar, onde você estiver. Porque nós fomos chamados para ser o sal dessa terra, a luz desse mundo. Nós não podemos simplesmente nos esconder, não dá. Aquele que é sal e aquele que é luz não dá para se esconder. Não se põe uma lâmpada debaixo da cama, mas a lâmpada tem que ficar no alto, tem que brilhar. E onde quer que nós passemos, e onde quer que nós estejamos, essa luz do Espírito Santo de Deus tem que brilhar. Essa é a nossa principal missão. Não, peraí, pastor, mas eu vou usar os músicos, né? Não, pastor, peraí, a minha função principal é tocar na igreja. Não, não é. Não, peraí, pastor, eu sou do corpo diaconal da igreja. Eu cuido da manutenção. Não, não é. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a palavra do Senhor diz o seguinte: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que diz a palavra do Senhor.
E essa função aqui não é para o pastor apenas, mas é para toda a igreja, todo aquele lavado e remido no sangue de Jesus, todo aquele que foi chamado da morte para a vida. Essa é a função principal que nós temos. Quer falemos, quer estejamos quietos, a nossa função é pregar a santa e poderosa palavra de Deus, é testemunhar daquele que nos chamou das trevas, da sepultura, para a sua maravilhosa luz, para a vida. Aleluia! Então imite a Lázaro, vamos imitar a Lázaro, vamos cumprir o nosso propósito, quer tenhamos que falar, quer estejamos em silêncio, em qualquer lugar, vamos cumprir o nosso propósito para a honra e para a glória do nome do Senhor, porque é isso que agrada ao Senhor. Viva uma vida de oração, ore pelos seus vizinhos da sua rua, jejue por eles. Aliás, eu disse que voltaria ao segundo ponto. Por quê, pastor? Você já vai ter que voltar ao segundo ponto. E ao primeiro, talvez. Porque agora há pouco eu disse que talvez esse aqui não seja o seu caso. Talvez você tenha sido chamado por Jesus e atendeu a voz dele e saiu da sepultura. Mas existem pessoas a quem você ama, talvez um amigo, um cônjuge, um filho, alguém próximo a você, um vizinho, que você tanto gosta, tanto estima, que ainda esteja na sepultura. E você se preocupa com essa pessoa, e muitas das vezes você chora por ela. E muitas das vezes você chora por ela, você quer vê-la com vida, e vida de Cristo. Você quer vê-la com a vida eterna, como você recebeu. Eu também quero ver. E você fica muito triste porque você vê aquela pessoa na sepultura espiritual, na morte espiritual, longe do Senhor, não querendo saber das coisas de Deus. O que fazer então? Como agir? Talvez você nem veja mais a luz no fim do túnel, talvez você não olhe para determinada pessoa e não veja esperança nela de salvação. Talvez você fale, talvez você olhe, ou você faça um ou você chore. Você olha, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo com fulano, com fulana? Você convida para vir para a igreja, a pessoa não quer mais, sendo que outrora ela esteve. Você convida, você chama para orar, a pessoa não está mais interessada em orar. Você fala de Cristo, ela não quer mais ouvir. Está nas coisas desse mundo, morta, achando que está com vida. Agora sim eu conheço a vida. Agora sim eu estive tanto tempo preso. Ou presa, tem gente que fala isso. Mas agora sim, quando vai para o mundo, não, agora sim, agora eu conheço a vida. Eu sei o que é curtir a vida. Agora sim eu estou aproveitando a minha juventude. Mal sabe essa pessoa que ela está morta. E você se entristece. Porque ela começa a fazer as coisas que as pessoas do mundo fazem. Como nós lemos aqui em Efésios, no capítulo 2, no início. No versículo 3, por exemplo, Efésios 2, 3 diz assim, relendo, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa
carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. O que fazer? Pastor, eu oro, eu peço, pastor, eu converso, eu tento conversar, mas a pessoa não quer ouvir. Eu falo, ela não se arrepende. O que fazer, irmãos? Primeira coisa é entender que o poder não é seu, é de Deus. A primeira coisa que você precisa entender que quem vai fazer o milagre não é você, é Deus. Por melhor que você fale, por mais instruído que você esteja, por mais habilidoso na palavra que você seja, quem vai fazer o milagre é Jesus. Maria e Marta, por mais que amassem a Lázaro, elas não poderiam fazer mais nada, principalmente depois de 4 dias. Pior ainda, se no primeiro dia em que o fôlego de vida dele acabou, a torneirinha do oxigênio foi fechada, elas já não poderiam fazer mais nada, que dirá com 4 dias? Não poderiam fazer mais nada. Mais nada. Mais nada. A esperança acabou. Mas sabe, quando Jesus entra no cenário, isso é para você, para mim. Quando Jesus entra no cenário, irmão, tem milagre, tem poder de Deus sobrenatural. Creia nisso, tem milagre. Não importa o tempo que a pessoa está distante, não importa o que ela esteja fazendo, se ela está com vida, a vida do mundo, que é morte para Deus, não importa. Deus é poderoso para salvar ainda, assim como Ele ressuscitou a Lázaro dentre os mortos, já fedendo. E sabe o que eu e você precisamos fazer? Obedecer a Cristo. Sabe como? Tira a pedra. O poder é de Deus. O poder está nas mãos de Deus para salvar. Mas o remover a pedra é para mim, é para você. No versículo 39 do capítulo 12 aqui de João, Jesus dá uma ordem antes de fazer o milagre. Ele já sabia que ele iria fazer o milagre. Ele já sabia. E ele diz: tirai a pedra. E Marta, tadinha, movida apenas pelo natural, falando com aquele que faz milagres sobrenaturais, mas movida pelo natural, Senhor, ela disse aqui, Senhor, já cheira mal. Já tem 4 dias, Jesus. Eu fico imaginando Jesus olhando para ela assim. O texto não diz que ele repetiu, claro. Mas eu fico imaginando ele olhando assim: tirem a pedra, por gentileza. Sabe o que é eu tirar a pedra? Ore por eles, por gentileza. Jejue por ele, por favor. Chore pelas madrugadas, por ele, por ela. Isso é tirar a pedra. É o que nós podemos fazer, é calejar o nosso joelho até vermos o milagre de Deus acontecendo. Isso é arrastar a pedra. Talvez ela seja muito pesada, é verdade. Mas ainda assim nós temos o auxílio do Espírito Santo de Deus. Nós não estamos sozinhos para a peleja, para a luta, para a batalha, não estamos. Sabe por quê? Porque foi uma promessa de Jesus: eu não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador. E o Consolador está entre nós. Ou melhor, está em nós. O Espírito Santo, o Espírito da verdade nos auxilia também a tirar a pedra. Então, não desista.
tem alguém que você sabe que está morto na sepultura espiritual, tira a pedra. Tira a pedra. Não desiste não. Mas eu não vejo a luz no fim do túnel, eu não estou vendo melhoras. Quem disse que você tem que ver alguma coisa? A palavra? Não. Hebreus. Vamos lá? Hebreus capítulo 11. Como eu amo esse livro de Hebreus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós não somos guiados, nós não podemos ser guiados pelas circunstâncias por vista, mas pela fé. É pela fé, irmãos. O tirar a pedra é pela fé. Não é pelo natural, não. Pelo natural é impossível acontecer. Mas eu creio no Deus que faz o sobrenatural. Eu creio num Deus que realiza milagres. E eu sou prova de um milagre de Deus. Alguém que estava morto e perdido nos meus delitos e pecados, e ainda assim, da sepultura o Senhor me chamou, da sepultura espiritual. Você também é uma prova viva do poder de Deus. Porque para salvar o ser humano, somente alguém diferente. Somente o próprio Deus para nos salvar, irmãos. Porque nós mesmos não poderíamos nos salvar. Aliás, nós falamos aqui do capítulo 2 de Efésios, que declara, a gente cantou aqui, né? Por meio da graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Nós não podemos nos salvar. Se não podemos nos salvar, tampouco podemos salvar outras pessoas também. Por mais que amemos demais. Mas Deus pode. Deus pode. Ele é poderoso. A gente canta aqui, Ele é poderoso, Ele é o Rei dos... Então vamos vivenciar isso. Porque você está triste, choramingando pelos cantos. Ai, fulano. Tira a pedra. Talvez demore um pouquinho para você remover essa pedra, mas começa a tirar a pedra em nome de Jesus. Tira a pedra em nome de Jesus. Porque um milagre há de acontecer para a honra e para a glória do Senhor. E o maior milagre é a salvação das almas. É a salvação das almas. De que lado você está? Qual é a sua condição nessa noite? Você se enquadra como alguém que ainda permanece morto na sepultura? Ou você é aquele que já recebeu vida de Cristo Jesus e que tem alguém que está morto? Com quem você se preocupa? Qual é a sua condição? Se a sua condição, se você reconhece a sua condição como alguém que ainda, mesmo estando na igreja, permanece morto, eu conclamo, eu convido você a ouvir a voz de Jesus, a ouvir a voz do Espírito. Porque se você permanecer morto, você vai morrer pelo resto da eternidade. E não será nada bom. A Bíblia declara, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não perecer é uma eternidade sem Deus, mas tenha a vida eterna. Qual é o caminho que você quer escolher para você? Nós escolhemos agora, em vida.
Nós o escolhemos agora como seres humanos. Mesmo se houver alguém aqui nessa noite morto espiritualmente, Jesus está pronto para te libertar dessa prisão da morte espiritual e te trazer para a vida. Por isso, se arrependa dos seus pecados. Reconheça que você está morto nos seus delitos e pecados e se volte para Deus em nome de Jesus agora. Não deixe para depois, amanhã pode ser muito tarde. Nós não sabemos o que será de nós daqui a alguns segundos. Agora, se o caso em que você está enfrentando é de alguém da sua família, você já recebeu vida, e vida em abundância, e tem alguém próximo a você, que você sabe que está morto, tire a pedra. Tire a pedra. Tirar a pedra é com a gente. O milagre é com Jesus. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Qual é a condição que você tem enfrentado? Qual é a sua condição? Recebestes vida? Foste chamado da sepultura para a vida? Se foi, glórias a Deus. Você sabe que ainda não foi? Corre agora para Cristo. Ele está falando através de um vaso de barro. Mas ele fala. Ele usa quem ele quer, da forma que ele quer, da maneira que ele quer. Talvez vocês não tenham visto, e eu não falo isso para minha glória, até porque a glória é de Deus. Quando eu iria orar hoje lá em Cosmos, o Senhor já tinha falado comigo, eu achei que fosse coisa da minha cabeça. E eu ia orar para para passar a minha oportunidade lá na igreja. O Senhor já havia me revelado que existia alguém, eu não sabia onde, ou pela internet ou ali na igreja. Uma pessoa que estava querendo dar um fim na sua própria vida. E eu comecei a orar para finalizar a minha parte e eu tive que parar. Eu falei, não, eu não posso orar enquanto eu não disser o que eu preciso dizer. E eu disse que Deus não queria que aquela pessoa fizesse aquilo que ninguém sabia, mas que o Senhor sabia e sondava o coração dela. Eu disse mais ou menos assim. Eu não sabia com quem era. Se era com alguém da internet, que o culto estava sendo gravado, foi gravado ao vivo, ou com alguém que estava ali. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque o poder é de Deus, não é do homem. Deus usa quem Ele quer. Ele pode usar uma criança. Usa alguém falho, um vaso de barro, como você, como eu. Mas se você ouvir a voz do Senhor, se você olhar a palavra do Senhor, não endureça o seu coração. Até quando? Até quando? Se você entende que você ainda está nessa sepultura espiritual, até quando você vai ficar resistindo ao chamado de Jesus? Até quando? Não resista. E eu apenas obedeci o que o Senhor Jesus fez, eu não sabia. E no final, uma pessoa veio, começou a falar, o Senhor falou de mim.
Na mesma hora eu olhei para o pastor e falei, pastor, vem cá. E ele começou a falar. Aquela pessoa começou a falar. O poder é dele. Não é do homem. A gente é um simples canal. O poder é do Senhor. Eu jamais poderia saber de algo que está no coração da pessoa e na mente se não fosse pelo Espírito Santo revelar. E nós trouxemos essa mensagem aqui que nós pregamos em Maricá. Preguei na quinta-feira essa mensagem em Maricá. Primeiro, porque eu sei que muitos não têm tempo de assistir. E segundo, porque existem pessoas que ainda, no nosso meio, que ainda estão mortas. E que precisam da vida que está em Cristo Jesus. Arrependa-se. Ouça a voz de Jesus a te chamar para a vida e vida em abundância. Cadê o tangedor? Eu quero orar com você nesse momento. Curve a sua cabeça e comece a falar com o Senhor. Se é para você, comece a dizer, Senhor, eu reconheço que esse ou essa sou eu. Diz para o Senhor, Senhor, existem muitas coisas que eu ainda não consigo entender. Existem muitas coisas, ó Senhor, que eu não consigo fazer. Existem muitas coisas que eu ainda não vejo que são tão necessárias assim. Transforma o meu coração, me dá essa vida que só o Senhor pode dar. A igreja não pode dar, o pastor não pode dar. Por melhor intencionado que ele esteja. Eu poderia chamar você aqui na frente e perguntar, tem alguém para Jesus? E eu não estou criticando quem faz isso. Não estou, de coração. Mas eu poderia chamar alguém aqui, tem alguém para Jesus? Até porque eu já fiz isso, e se o Senhor me mandar fazer, eu faço. Mas hoje, pelo menos hoje, não. E colocar as mãos sobre você, orar por você e dizer, você é membro do corpo de Cristo. Eu poderia fazer isso. E você achar que, como já aconteceu comigo, porque eu passei pelas águas, aos 12 anos de idade, eu achava que eu já era membro do corpo de Cristo. Mas a minha vida, que eu levei até 2015, não evidenciavam que eu pertencia a Cristo, apesar do batismo. Eu continuava morto, achando que tinha vida. Isso é um testemunho da minha vida. Quando Jesus me chamou da sepultura em 2015, deu um brado e eu pude ouvir que eu estava morto. Eu pude entender que eu estava morto espiritualmente. Pelas práticas de pecado que eu possuía. Talvez você não tenha vivido a semelhança do que eu vivi. Do pecado ou dos pecados que eu vivia. Mas talvez para você seja um coração duro para perdoar, por exemplo. Ou para liberar o perdão, ou para pedir perdão, por exemplo. Ou talvez o seu coração seja duro para compreender a necessidade de estarmos unidos nesses últimos dias da igreja na face da terra. Talvez o teu coração esteja endurecido para tantas outras coisas. Mas é importante que você fale com o Senhor. Que você se derrame na presença do Senhor.
confessando o seu pecado diante dele, porque o Espírito Santo mostra. Em nome de Jesus, corra para Cristo enquanto é tempo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Corra para Cristo agora. Senhor, me dá vida. Jesus, me dá vida, me dá vida, me dá vida. Mesmo se você estiver morto, você na condição de morto espiritual, se você disser isso, Jesus ouve e atende. Se você clamar de todo o seu coração a Ele, como um dia aconteceu comigo, eu clamei de todo o meu coração, eu disse: Senhor, eu descobri que eu não sou salvo, me salva. E Ele veio, o meu socorro, me libertou daquele pecado que eu vivia aprisionado durante tantos anos, e de tantos outros pecados que dominavam a minha vida. E hoje eu posso declarar que sou livre por causa do sangue de Jesus. O que te aprisiona? Entrega diante do Senhor. E não se esqueça, se você já recebeu o novo nascimento e tem alguém por quem você ora e chora, não se esqueça, tire a pedra, porque o milagre é com o Senhor, não é com você. Pai, obrigado, Jesus, pela liberdade que o Senhor nos deu. Somos livres por causa do Teu sangue, Senhor, por causa do Teu sacrifício, Pai. Somos livres porque pela fé em Ti, Senhor, recebemos graça sobre graça, Pai. Graça sobre graça. Espírito Santo de Deus, toca naqueles corações daqueles que ainda permanecem mortos espiritualmente, Pai. Longe de Ti, Senhor, mesmo estando presente dentro da igreja, Pai. Liberta aqueles, ó Senhor, que não estão aqui no nosso meio e que estão mortos, ó Pai. Mortos. Mortos. E nos dá, Senhor, capacitação para removermos essa pesada pedra, Pai. Para que o Senhor faça um milagre na vida de outro. Assim como pessoas removeram a pedra enquanto Lázaro ainda estava morto, para que o Senhor realizasse o milagre. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor, para a glória do Teu nome santo, Deus. Salva, Pai. Eu te imploro, Jesus. Toca, Senhor, em cada coração daqueles que ainda não passaram pelo novo nascimento. Não foram vivificados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que eu te peço e te agradeço. Amém.